Você tem uma responsabilidade social também de traduzir o complexo, né? Eu acho que no que for possível, a divulgação científica é um esforço de tradução do complexo, né? Para um público não iniciado, né? Mas que você desperta vocações, você presta contas acho que a academia presta contas um tanto do que faz para um público maior. A sociedade começa a aprender de um jeito mais direto, de uma forma mais direta, qual é a importância do que se faz na universidade, né? Do que é a ciência, né? Isso em todas as áreas do conhecimento. Iniciei meus estudos em relações internacionais em 1988, aqui na Universidade de Brasília. Esse, na época, era o único curso de relações internacionais que havia no Brasil. A minha ideia naquela época era fazer o concurso para o Instituto Rio Branco. E como era o único curso de relações internacionais que havia no Brasil, acho que muita gente do Brasil inteiro vinha fazer relações internacionais aqui na Universidade de Brasília, justamente com uma ideia, uma estratégia de uma preparação mais concertada para o concurso do Instituto Rio Branco, né? Acabou que eu então comecei a graduação aqui em 88, mas acabou que eu nunca fiz o concurso. Eu diria que já no meu segundo ano aqui na graduação já perdi completamente o interesse pela diplomacia como carreira, né? Mas isso nasceu o interesse pela academia. Comecei a me envolver com iniciação científica, comecei a participar dos projetos de pesquisa dos professores, comecei a participar de vários outros projetos que se relacionavam com projetos dos professores e segui nesse caminho, né? Então, me graduei já talvez em 91, logo depois fui fazer o meu mestrado, aí sim, já aqui na área de História, aqui na Universidade de Brasília. No departamento de História havia no programa de pós-graduação havia uma linha de pesquisa de História da política externa brasileira. Eu entrei nessa linha para trabalhar com o professor Amado Servo, né? O meu mestrado eu fiz sobre o desenvolvimento de um conceito, de uma ideia com a qual depois eu voltei a trabalhar muitos anos depois, mas que era sobre o governo Geisel e sobre a política externa do governo Geisel, as relações do Brasil com os Estados Unidos e com a Europa Ocidental e com o surgimento da ideia de parcerias estratégicas, né? Então, foi uma experiência extremamente interessante, primeiro por ter sido acolhido por Amado Servo, que foi realmente a minha maior influência intelectual de formação. Quando terminei o mestrado, estava sendo criado o doutorado em História aqui, então o programa de pós-graduação em História foi completamente redesenhado e nesse momento se transformou em História das Relações Internacionais, deixava de ser História da Política Externa Brasileira, passava a ser História das Relações Internacionais. E aí eu entrei no programa de pós-graduação, no curso de doutorado com um projeto de tese sobre as relações entre o Brasil e a França. Naquela época, a Amado Servo tinha um projeto, uma ambição, digamos assim, que eu sempre achei muito bonita, que era a de estimular os estudantes, alguns estudantes que ele acolhia para trabalhar com ele, estimular esse pessoal a fazer estudos que ele chamava de esforços de compreensão sobre as relações bilaterais, porque não existiam, são trabalhos muito difíceis, né? Tanto por conta da complexidade da construção empírica, isso que envolve, por exemplo, pesquisa em vários centros documentais em outros países, né? E a ideia dele então era patrocinar, digamos assim, uma série de teses de doutorado sobre relações do Brasil com parceiros com determinados países. Então, naquela época, estava se fazendo, por exemplo, um trabalho sobre relações entre o Brasil e o Paraguai, que já foi a tese de doutorado do Francisco Doratioto, também aqui no Departamento de História. O meu sobre França. Saiu um trabalho sobre África do Sul, saiu um trabalho, se não me engano, sobre Espanha, né? A ideia era, ele mesmo tinha trabalhado com Itália antes, produzido um livro muito bom sobre relações entre o Brasil e a Itália. Ele começou a trabalhar com Brasil e Portugal,
E outros colegas, Muniz Bandeira tinha o clássico, digamos assim, da historiografia sobre Brasil e Estados Unidos, né? Esses dois grandes trabalhos, Brasil e Estados Unidos, a rivalidade emergente e a presença dos Estados Unidos no Brasil. E o Muniz Bandeira também estava publicando naquele momento um livro sobre Brasil e Alemanha. Então a ideia que a Amado Servo tinha na época era de patrocinar, digamos assim, um esforço concertado de produção de trabalhos que cobrissem conceitualmente, digamos assim, uma parte expressiva das relações do Brasil com seus principais parceiros, né? Então, eu tirei muitos trabalhos, eu produzi muitos trabalhos que tentam explicar, digamos assim, determinadas passagens ou determinados fenômenos do processo, digamos assim, da inserção internacional do Brasil depois de 45. Eu nunca me interessei por períodos anteriores, né? Então, eu acho que também é um desafio difícil. É muito mais difícil essa história movediça que eu costumo pensar, né? A história movediça das fontes que não estão ainda completamente assentadas, o acesso que não está completamente assentado. Então, trabalhei, eu diria que particularmente de todos os meus trabalhos com o que vem nós chamamos da República Liberal para frente, né? De 45 até, grosseiramente, até 64. Né? A exceção, talvez, tenha sido o regime militar, e, evidentemente, os trabalhos que se relacionavam depois com o meu doutorado. Isso nessa fase aí que vai, digamos assim, até 2000 e pouco. Depois disso, né, já como professor, eu comecei a ter um interesse sobre a dimensão conceitual, digamos assim, da formação da política exterior do Brasil, essa formação dos conceitos, né, das ideias, e que eu vou voltando a determinadas experiências, né? Então, por exemplo, o fato de trabalhar num departamento de relações internacionais sempre foi uma luta de afirmação, digamos assim, dessa identidade de historiador. A área de relações internacionais no Brasil, como acontece nos Estados Unidos, ela é especialmente formada na ciência política, né? Então, isso foi um diálogo sempre muito intenso com os meus colegas, de construção de espaço, de construção de identidade, de história das relações internacionais dentro de um centro que é basicamente de política, né? Então, isso foi algo também bastante importante. Quer dizer, então, a ideia, por exemplo, de trabalhar com a formação de conceitos, né? E me permitiu também abrir pontes, abrir portas, digamos assim, para o diálogo com os meus colegas do departamento e com colegas de outros centros, né? Então, que pese o fato de sempre ter me considerado um historiador, coordenei, por exemplo, projetos de pesquisa, projetos difíceis, projetos grandes, né? Com equipes muito grandes, projetos com equipes internacionais, nacionais e internacionais, que versam sobre temas supracontemporâneos. Por exemplo, o conceito de parcerias estratégicas, que eu já me referi, que eu trabalhei na perspectiva do Brasil, mas o projeto que eu coordenei envolvia, por exemplo, essa ideia nas relações de outros países com o resto do mundo, né? Então, isso foi também uma experiência que foi extremamente importante, né? Mas eu acho que nesse caminho teve uma outra transformação institucional que foi muito importante na minha vida, que foi, na minha trajetória profissional, digamos assim, que foi a reorganização do nosso centro aqui na Universidade de Brasília. Então o Departamento de Relações Internacionais, ele se transformou no Instituto. Então ele ganhou uma outra estrutura, digamos assim, uma outra visibilidade na estrutura universitária, né? Mas especialmente nesse processo nós reorganizamos o programa de pós-graduação. Então os colegas historiadores que estavam no departamento de História, que faziam História das Relações Internacionais, vieram para esse novo Instituto de Relações Internacionais e especialmente para a fundação de um novo programa de pós-graduação, assim, com 2 áreas de concentração, não eram nem linhas de pesquisa, eram áreas de concentração, ou seja, grandes, né? E cada área de concentração com 3 linhas de pesquisa. Então, uma área de concentração de política internacional comparada e uma outra área de concentração de história das relações internacionais. Então, aí foi realmente uma maravilha, porque nós tivemos a oportunidade, então, isso a partir de 2000, 2001,
de desenvolver um número gigantesco de excelentes trabalhos, de teses de doutorado, de dissertações de mestrado extremamente competitivas, trabalhos espetaculares, né? Com jovens pesquisadores brilhantes, né? Eu costumo dizer assim, as teses que nós tiramos na área de concentração de história, elas são um número menor se comparado com as de política internacional, mas eu sempre considerei que elas são mais bem acabadas, né? Elas são mais empiricamente mais sofisticadas, elas têm uma ambição, né? Tanto empírica quanto a ambição de explicar, né? Que é fantástica, né? Então nós trabalhamos com esse grupo aqui basicamente até esse ano. Esse ano nós estamos fazendo uma nova reforma nesse processo. A ideia que eu chamo de diversificação de parcerias, né, diversificação dos vínculos externos, que era talvez uma percepção mais empírica do que propriamente baseada em evidências, né, que esse grupo de historiadores aqui tinha, era o seguinte, era que aparentemente acontecia um fenômeno, né, que se relacionava com a transformação das relações do Brasil com os Estados Unidos, que era basicamente o seguinte: na medida que em determinadas circunstâncias surgiam crises contingentes e situações de incerteza nas relações com os Estados Unidos, como um movimento de reação imediato, né, os governos do momento, os governos do plantão, buscavam compensar esses apertos com a abertura com a dinamização das relações com outros países, né? Então, quer dizer, não se partia nunca do zero. Isso surgia de um capital, de um conjunto de relacionamentos que era bastante sofisticado, que era denso, que era antigo, que era tradicional. Então isso era acionado, isso era ativado nessas circunstâncias de crise, né? Essa era a percepção. Então o que precisava ser feito era que nós demonstrássemos isso exatamente, como é que isso funcionava, né? Se funcionava mesmo, né? E como é que começou a funcionar. Então veja só, a ideia de diversificação de vínculos externos, de diversificação de parcerias, na verdade, é um movimento reativo. É um movimento reativo que só funciona partindo do pressuposto que há um capital de relacionamentos, um capital de contatos, digamos assim, que é universalmente configurado. Então, é o seguinte, eu só posso dizer que tenho um melhor amigo se eu tiver muitos amigos, né? Então, um parceiro estratégico é uma parceria que é ativada, que é revestida circunstancialmente de importância naquele programa de governo, naquele momento, naquela situação, né? Eu digo assim, bom, se eu tenho um melhor amigo é porque eu tenho vários amigos. Se eu não tivesse vários amigos, eu teria um amigo só, né? Então a ideia, por exemplo, de um parceiro estratégico é a ideia de um melhor amigo, que só é possível se eu tiver muitos bons amigos. E, portanto, se nós trouxermos essa figura para a ideia do sistema de relações bilaterais do Brasil, a gênese, o surgimento do conceito de universalismo na política exterior, né? Justamente a da abertura que tinha, da abertura para o mundo, né, da busca de diversificação de contatos, que tem claramente uma inspiração, uma motivação econômica, e que talvez com o tempo ela vá se sofisticando e vá ganhando uma densidade conceitual e um lugar no plano das ideias, digamos assim, que instruem o que a diplomacia como corporação gosta de expor como sendo isso aqui que nós pensamos desse jeito, nós fazemos isso assim, né? Das ideias que são percebidas historicamente como caras à ação internacional do Brasil, a ideia de uma ação universalista, de uma ação que não se prende a preconceitos, que tende a ser bastante pragmática e que busca os contatos em todas, busca se espraiar, busca se espalhar por todas as regiões do mundo.
e especialmente construir um sistema de relações bilaterais que é, como eu digo assim, universalmente configurado, ele é bastante equilibrado, né? Então, a exceção, por exemplo, das relações intensas com os parceiros dos países tradicionais do Norte, né? Assim, a diplomacia brasileira, por exemplo, sempre gostou muito de dizer que o Brasil tem um sistema que é historicamente bastante equilibrado, um sistema de relações bilaterais que é historicamente bastante equilibrado, quer dizer, não há dependências excruciantes, né? Dependências fatais. Então, na média histórica, por exemplo, digamos assim, que nós temos aí, digamos, da década de 70 ou da segunda metade da década de 60 para diante, 25% das correntes de comércio do Brasil, ou um pouco mais, com os Estados Unidos, em torno de 25% com o conjunto europeu. 25% em torno de 25% com a América Latina, e em torno de 25% com o que eu chamaria do resto do mundo, o resto do mundo clássico, que é um conceito também que é cambiante, né? Então isso realmente é um sistema bastante equilibrado, né? E é esse equilíbrio, digamos assim, que é ativado nessa ideia da diversificação de vínculos, né? Que é isso que, na verdade, que põe em perspectiva a ideia da diversificação de vínculos externos e é o que permite, portanto, a realização desse conceito, dessa experiência da parceria estratégica, né? Quer dizer, então, há um determinado momento, eu diria que a partir de 2003, né, o governo no início do ciclo, chamado ciclo ascendente dos governos do PT, a ideia de parceria estratégica ela se vulgarizou no discurso diplomático, né, no Brasil. Então, a gente passa a ter, por exemplo, a diplomacia usando com a intensidade incomum esse conceito para rotular de um modo quase vulgar tudo quanto é relacionamento que os governos queriam, que o governo queria dizer que era importante, circunstancialmente importante, né? Então você vai, por exemplo, perceber em contraposição à noção da experiência histórica da construção da parceria estratégica, que parte de um relacionamento que é denso e que tem determinadas características e pressupostos, por exemplo, a densidade econômica, né? A densidade econômica é um certo potencial de cooperação política, né? Certas capacidades de diálogo, por exemplo, de interlocução, que são tradicionais, que é o que formaria, digamos assim, essa experiência histórica da parceria estratégica que é ativada a partir do sistema de relações bilaterais que é universalmente configurado. A ideia, por exemplo, do governo que rotula como numa festa, né, que usa ad nauseam, digamos assim, um rótulo de parceiro estratégico para mais de uma dezena de relacionamentos bilaterais. É como se de repente isso tivesse virado um programa de governo. Você tem vamos aqui estabelecer um programa de parceria estratégica com a Coreia do Sul, ou com a França, ou com a Austrália, ou com isso, ou com aquilo, enfim. E essa realmente é uma experiência nova, digamos assim, especialmente quando nós vamos contrapor ao sentido histórico do que foi a construção do universalismo e a construção do universalismo que chama de universalismo seletivo. O universalismo seletivo é exatamente isso, é a prática da construção de parcerias estratégicas, né? E a ativação das parcerias estratégicas nessas circunstâncias de crise. Então, veja só, ele funciona, eu diria que historicamente funcionou, por exemplo, no contexto das relações do Brasil com os Estados Unidos. A questão é, será que funciona em outros contextos, né? Essa questão que é bastante interessante, né? Será que funcionaria, por exemplo, digamos, numa situação de crise, por exemplo, das relações do Brasil com a China, ou, enfim, ou com um outro país que assumisse uma importância tão grande, tão crucial para a economia, para a política, para a inserção estratégica do Brasil. E será que isso poderia ser reproduzido, né? Essa é uma questão que é extremamente interessante. Mas, enfim, o que eu gosto de ressaltar é que a experiência histórica, né, ela de fato se choca com
o uso vulgar, né, do que o governo de plantão faz do conceito de parcerias estratégicas e mesmo do conceito de universalismo, é quase usado como um rótulo, né, como uma peça de propaganda, né. A Guerra da Lagosta é a peça de resistência, digamos assim, desse trabalho sobre as relações do Brasil com a França, que foi a minha tese de doutorado, e no final das contas a gente olha as relações do Brasil com a França na década de, eu diria que final da década de 40 até meados da década de 60, isso é um deserto, né? Um deserto. É só de reclamação, de mágoa, de ressentimento, né? De perda de posições. A diplomacia francesa, o Estado francês, o governo francês, né, é sempre muito magoada com a perda de proeminência, a perda de visibilidade, a perda de espaços, né, o encolhimento da sua importância como referência cultural na formação das ideias, a formação das elites, né. Acaba que você tem, por exemplo, nesse momento, uma transformação muito importante. Os ricos, eles falam francês porque nasceram falando francês, digamos assim, né? Mas eles vão estudar, passam a estudar nos Estados Unidos, né? E não mais na França. Assim, a obsessão com a cultura francesa, com a civilização francesa, passa a ser uma obsessão dos segmentos médios da sociedade, né? Então, na verdade, essa é uma história de bloqueio, que eu costumo dizer, né? A história das relações do Brasil com a França é uma história de decadência nesse momento aí, né, de decadência. A França não é mais o que gostaria de ser, o que imaginava que era. É um ressentimento comum, recíproco, né? E surge então nesse momento, aí na década de 60, essa crise que eu digo assim, quando as pessoas pensam sobre a França, pensam por determinados personagens da história da França, quando tocam o Brasil, eventualmente surge o tema da Guerra da Lagosta. E foi um conflito realmente bastante interessante, bastante peculiar, né, que é o conflito diplomático mais bem acabado, ou melhor acabado, quer dizer, inclusive do ponto de vista do estudo. Eu fico muito impressionado, por exemplo, que a gente não tenha teses, por exemplo, que estudem o mecanismo decisório. Tese de relações internacionais, né, de relações internacionais mesmo, não precisa ser a história eu fiz a minha aí, mas enfim, o mecanismo, o processo decisório, porque nós tivemos ali uma crise que se desenvolve dia a dia, minuto, hora a hora, é possível monitorar a mudança dos humores, as reações dos personagens, né, como é que cada parte joga, como é que cada parte se afirma, né. Mas é um episódio que é extremamente interessante, que isso começou, portanto, quando no início da década de 60, final da década de 50, a indústria pesqueira francesa, né, basicamente de base bretã, né, percebeu que os lugares em que eles costumavam atuar, especialmente na África, né, estavam se esgotando, os bancos de pesca estavam se esgotando, né, especialmente no que diz respeito à lagosta. E estavam se esgotando porque realmente eles foram super explorados. Então, nesse momento que não havia nenhum tipo de consciência ecológica, nem de reserva, nem de guarda ambiental, né, especialmente quando a África era basicamente chascardia da França, né, então eles exploraram a exaustão e exauriram os bancos lagosteiros especificamente. A lagosta sempre foi uma iguaria cara, inacessível para o cidadão comum e inspirou, portanto, uma frota pesqueira gigantesca, uma indústria gigantesca que não somente abastecia o mercado francês, mas o mercado da Europa continental com margens impressionantes, né? Então, quando isso começou a acontecer, final da década de 60, início da década de 60, final da década de 50, início da década de 60, né? Os grandes armadores da indústria pesqueira, né? Não chama de indústria pesqueira, se chama indústria lagosteira, já explico por que a diferença. A indústria lagosteira francesa, eles começaram a buscar lugares diferentes para pescar. Assim, então, isso está acabando na África, onde é que a gente pode pescar lagosta, né? E como a formação dos terrenos, né, são semelhantes, né, a costa do Atlântico de um lado para o outro, é possível que no Brasil nós tenhamos uma dotação de recursos lagosteiros, de bancos lagosteiros, semelhante ao que havia na África.
Então, esses armadores começaram a enviar as primeiras missões exploratórias, né, isso já no iníciozinho da década de 60, fazer as pesquisas sobre o potencial de pesca da lagosta no litoral do nordeste do Brasil. Na costa do estado de Pernambuco e menos na costa do estado do Ceará. E a surpresa boa para eles foi que o Brasil era extremamente bem dotado, digamos assim, era o litoral brasileiro era todo muito bem dotado e não havia concorrentes, né? Porque a indústria não havia uma indústria pesqueira local, você tinha era a exploração de pesca artesanal, aquela figura do jangadeiro, né? Que então ele tinha uma autonomia muito pequena, quando não era o jangadeiro, eram os pequenos barcos de pesca que não tinham autonomia, por exemplo, para muitos dias de emissão, 4, 5, 6 dias de emissão, 7 dias de emissão e tinham que retornar à base. Então, contrapostos, por exemplo, com a capacidade de exploração dessa frota lagosteira, que eram barcos de dezenas de pés, né, com armazéns frigoríficos, já com máquinas de processamento dentro das naves, né, isso era uma competição extraordinária. Então eles vieram para o Brasil, descobriram que aqui está muito bom e resolveram que iam começar a atuar aqui, né? E aí tem início essa crise da Guerra da Lagosta que vai ser explorada à exaustão, especialmente pelas forças políticas do momento, né? Esse é um momento já de enfrentamento político, é isso que eu costumo dizer, esse é um momento em que se deixa de falar na política brasileira de nacionalistas e liberais e passamos a falar de esquerda e direita, né? No governo Goulart, esse é o momento, por exemplo, do crescimento das ligas camponesas, né, do governo do Miguel Arraes, e a ideia, por exemplo, da chegada de dezenas de navios pesqueiros gigantescos, né, para explorar a pesca na costa do Nordeste brasileiro era verdadeiramente assustadora e caía como uma luva, digamos assim, nesse discurso da exploração, da submissão, da exploração da riqueza brasileira pelos estrangeiros, né, e também ou no sentido contrário da submissão do Brasil aos interesses dos estrangeiros, né. E evidentemente que isso causou uma comoção, né, uma comoção que acabou levando às pressões ao Itamaraty, ao presidente da República, e à proibição das campanhas de pesca e da própria atividade pesqueira por estrangeiros no Brasil, no caso concreto, franceses. Então nós vemos uma sequência de apresamentos de apresamentos de barcos, né? Na verdade 3 barcos que chegaram à costa do Brasil, foram apresados e foram retidos no porto do Recife, passaram ali semanas, né, à espera do desenrolar dessa crise que já tinha sido chamada de uma pequena crise diplomática. E nisso, portanto, a opinião pública realmente explodiu, digamos assim, em fúria, né, com essa possibilidade, digamos assim, da chegada dessa concorrência absolutamente desleal, né. Como acontece na diplomacia, a diplomacia é feita de concessões. Então, a diplomacia francesa negociou com o governo brasileiro, o Itamaraty, a liberação dos barcos e o sequenciamento da atividade de pesca, e com algumas limitações. Para tornar bem curta uma história longa, né, tiveram então início as campanhas de pesca e sempre com essas escaramuças, com essas crises, né? Então se seguiram novos apresamentos, outras crises, novas liberações, pressão do governo francês, pressão da embaixada da França no Brasil. O presidente da República, Goulart, se envolve na crise e de um jeito bastante infeliz. Então primeiro ele autoriza a atividade de pesca, depois ele retroage e por conta da pressão da opinião pública, especialmente das lideranças políticas no Nordeste, então ele retroage e retira a concessão de pesca. Nisso, por exemplo, as autoridades francesas ficam evidentemente furiosas, né? Dizem, mas como é que é isso? Então os lagosteiros vêm lá da Bretanha para cá porque você tinha autorizado e de repente você suspende a autorização de pesca. Como é que funciona isso exatamente, né? Isso chega realmente no impasse, que era, portanto, basicamente o seguinte: se o Brasil tinha ou não tinha o direito de regular a atividade do que a França denominava pesca da lagosta, né, no seu litoral, e o que o Brasil denominava a captura da lagosta, não propriamente no litoral, mas nas águas que recobrem a plataforma continental,
Então, a tese brasileira era basicamente o seguinte, era que o que se estava em questão, na verdade, não era propriamente a pesca. A pesca, qualquer país poderia pescar, qualquer ser que nadasse, certo? Nas águas que recobrem a plataforma continental, nas águas não territoriais, ou seja, a partir de 12 milhas na época, 12 milhas náuticas para frente, estava imediatamente disponível para pesca por embarcações estrangeiras, sem nenhum tipo de autorização, sem necessidade de nenhum tipo de autorização, certo? Não seria necessário que o governo brasileiro autorizasse, ou concordasse, ou fizesse nenhum tipo de concessão, desde que isso fosse para pesca. A questão era que o que o governo brasileiro considerava era que não se tratava propriamente de pesca, porque, portanto, o governo brasileiro reivindicava o direito de regular a atividade de captura da lagosta numa extensão do mar muito maior do que as 12 milhas, muito maior do que o mar territorial, né? E também com uma extensão indefinida, que seria a extensão da plataforma continental, que naquela época não era ainda totalmente demarcada. Seria a plataforma continental brasileira, mas que poderia chegar, por exemplo, em determinadas regiões, determinados recortes do território a mais de 200 milhas, né? Entre 180 e 200 milhas náuticas, né? Mas é o seguinte, o Brasil então diz o seguinte, tudo que envolve a exploração da plataforma continental está sujeita à autorização a autorização e a concessão do governo brasileiro. Portanto, tudo que envolve explorar riquezas da plataforma continental, como por exemplo a mineração, a captura de seres que vivem sobre a plataforma continental, a extração de esponjas, por exemplo, de qualquer outra atividade que envolva revolver o solo, extrair produtos do solo, isso depende de uma autorização, de uma concessão do governo brasileiro, ainda que estivesse muito além das águas territoriais, do mar territorial. E é isso que a França não aceita, porque no final das contas, mas como assim? Né? O seu mar territorial é de 12 milhas, nós não sabemos qual é a sua plataforma continental. E nós dois, o Brasil e a França, nós assinamos uma convenção da ONU que, entretanto, não está em vigor. A Convenção de Genebra de 1958, que regularia o direito do mar, né? Não entrou em vigor, não estava em vigor nessa época, na época do conflito, e também ela não entrará em vigor. Né? Ela será substituída, ela não atingiu o número de ratificações, e ela vai ser depois substituída por uma outra convenção que vai entrar em vigor em 1982. Né? Então, quer dizer, não havia um regime que regulasse, digamos assim, o direito de exploração da plataforma continental, o direito de pesca. A Convenção de 58 estabelecia assim, que de fato seria o direito dos ribeirinhos regular a atividade de exploração econômica sobre a plataforma continental. O problema era que não se sabia o que era a plataforma continental brasileira, qual era a extensão da plataforma continental brasileira, e isso não tinha sido efetivamente acordado, né, em nenhum momento pelos dois governos. Né? Então nós tivemos realmente uma situação de crise aberta, né, crise aberta de discordância de teses que envolve o direito internacional. Especialmente o que o governo brasileiro tem receio é de ser leniente, digamos assim, com a França, por dois motivos. Primeiro, por conta da situação doméstica, né? Isso que envolvia a situação no Nordeste e o enfrentamento já no parlamento, né? Já se produz uma crise diplomática, a oposição já acusa o governo de criar problema com países amigos, países que são importantes, países que podem ajudar o Brasil, países que têm investimentos no Brasil, que isso é absolutamente desnecessário. Né? E, por outro lado, a situação de uma outra parte do espectro político que acusava o governo de ser subserviente, de ser leniente, de sacrificar os interesses dos povos pobres e da população pobre do Nordeste, do jovem, do pobre jangadeiro, né, do pescador de arresto. O pescador de arresto que tinha autonomia muito de poucas milhas, né, sacrificando os interesses da França. Né? Então o que o Brasil defendeu, passou a defender o seguinte: não, ninguém pode pescar, ninguém pode extrair nada da plataforma continental sem autorização do governo brasileiro. E depois é o seguinte, efetivamente a lagosta é um ser da plataforma continental. E nós não podemos autorizar a pesca lá na plataforma continental, ainda que muito distante do mar territorial, porque esses seres que estão lá,
milhas e milhas distantes do mar territorial, na estação seguinte eles estariam mais próximos do mar territorial e do alcance do pescador de arresto, do pescador da pequena embarcação, do jangadeiro, né? Então, na verdade, você estaria dilapidando, digamos assim, uma riqueza que estaria na estação seguinte disponível para a população local. É a tese brasileira, então, é que isso é um direito brasileiro. E que se comprovava isso do seguinte modo, era que a lagosta não é um ser natante, ela não é um peixe, porque ela não nada. Se a lagosta nadasse, ela poderia ser pescada, porque o seu meio seria a água. E, portanto, as águas que recobrem a plataforma continental. Sendo um peixe, poderia ser pescada por qualquer país, por qualquer embarcação de qualquer país. Não sendo um peixe, não poderia. E a tese do governo brasileiro é que a lagosta é um ser da plataforma continental. E, portanto, como tal, não pode ser, entre aspas, pescada. O termo correto que o governo passa a utilizar é capturada. Você pesca peixes, você captura outros seres, né? Os seres são capturados. Esses outros seres são capturados, são extraídos ou capturados, né? Então você extrai, por exemplo, esponja, você captura a lagosta, né? Você pesca camarão, você pesca peixes, né? Mas captura a lagosta. E ainda há até coisas muito interessantes, né? Que o governo brasileiro diz assim: o fato da lagosta saltar não quer dizer que ela esteja nadando. E o que é mais grave, que o fato dela, ao saltar, pairar sobre a água, pairar na água, não configura em absoluto nado. Ela está, na verdade, saltando sobre a plataforma continental, e ao saltar, nesse movimento, pairar sobre a água não quer dizer em absoluto que ela esteja nadando. Os franceses chegam a contra-argumentar que algumas espécies de lagostas nadam. Isso não era o caso se verificar, por exemplo, se a lagosta, essa lagosta que tinha aqui no Brasil, não estivesse efetivamente nadando, né? Enfim, se criou evidentemente uma crise que vai estourar depois do ataque de um lado do outro, né? Do que nós não concordamos, vocês não concordam, e de acusações recíprocas, né? E o governo e a diplomacia da França inconformada e histericamente inconformada, porque a grande questão é a seguinte: o que estava por trás disso era o seguinte: não era propriamente a pesca da lagosta no Brasil. O que estava por trás disso, no final das contas, era que a França não poderia aceitar que um país qualquer regulasse a pesca sobre a plataforma continental, a atividade econômica sobre a plataforma continental, na falta de regimes internacionais que regulassem isso. Porque se assim fosse, isso ia proliferar como uma praga, e isso ia criar prejuízos globais, digamos assim, para a indústria pesqueira francesa, por exemplo, na África, em outros países da América Latina. Imagina se isso pega, né? Imagina se isso pega. Se, por exemplo, os países africanos estão ficando independentes, começassem a dizer que não, você não pode fazer isso aqui porque o direito de explorar a plataforma continental é nosso e da pesca sobre a plataforma continental é nosso, enfim. Então a tese da França, na verdade, que evidentemente não demonstra publicamente, é o receio de subscrever o direito do Estado ribeirinho de regular a atividade atividade econômica sobre a plataforma continental, né? É basicamente isso. O problema da França é esse, não é propriamente a lagosta. E de crise em crise, novos arrestamentos, novas prisões e liberações, chegamos ao Carnaval, talvez de 62, e no contexto do Carnaval estoura realmente a crise final, que no final das contas, um novo apresamento de uma frota grande de lagosteiros, e a ameaça, portanto, do governo da França de se enviar uma nave de guerra, né? Uma nave de guerra para proteger a atividade lagosteira no Brasil. E é isso, portanto, que vai causar a grande crise da lagosta, digamos assim. Isso se dá, portanto, no Carnaval no Brasil. Isso sempre é tudo muito emocionante. Isso, portanto, vira marchinha de Carnaval, isso vira charge nos jornais.
isso aquece a opinião pública, né? De fato, a França envia uma nave de guerra. Antes da chegada da nave de guerra, a opinião pública entra em alvoroço, porque circula o boato de que a França estaria enviando porta-aviões para defender a flotilha de lagosteiros, que não é um grande absurdo, né? E mobilizar um porta-aviões para proteger 7, 10 lagosteiros que estavam atuando na costa do Brasil, né? Mas isso foi suficiente para colocar a Marinha de Guerra do Brasil em estado de guerra, né? Isso no Carnaval, e se dar início a uma grande mobilização de naves brasileiras que vão portando para o Nordeste, seria, entre aspas, o teatro de guerra, né? E todo mundo movido a soldo de guerra, porque no final das contas é guerra, né? E ficam ali à espera do que vai acontecer. Não acontece absolutamente nada, né? Então a tensão diplomática vai ao extremo, né? É interessante a gente ver os dois lados, porque na verdade as duas partes estão blefando uma com a outra, né? O Brasil, o governo brasileiro diz assim: nós só vamos aceitar conversar quando isso tudo for retirado, quando a flotilha for retirada, quando a nave de guerra for retirada. Está fora de cogitação nós aceitarmos qualquer tipo de pressão dessa natureza, né? E os franceses dizem a mesma coisa: está fora de cogitação se chegar a qualquer termo sem um esclarecimento sobre os direitos de pesca, de captura da lagosta nas águas territoriais, nas águas que recobrem a plataforma continental do Brasil. Há um momento, portanto, que a França aquece, retira a flotilha, retira a nave de guerra, depois vai retirando a flotilha e se dá início, portanto, ao que se denominava a negociação de um modus vivendi, que não chega a termo, não vai chegar a termo nunca. A negociação do modo como os dois governos podem conviver e, no que diz respeito, por exemplo, à autorização para pesca, isso efetivamente acaba não entrando em vigor. Mas se produziu, de fato, uma crise diplomática gigantesca, o desfecho disso tudo. É um prejuízo grande para as relações bilaterais. O governo da França chama para consultas o embaixador no Rio de Janeiro, já era Brasília, mas enfim, o embaixador da França no Brasil. A França fica sem embaixador uns bons meses, até praticamente as vésperas da visita do general de Gaulle em 64. Né? Isso foi realmente um momento, digamos assim, de tensão e de franca deterioração nas relações bilaterais, né? Por um motivo, se seja um motivo torpe, não propriamente, mas um motivo banal, que seria aparentemente banal. Eu acho interessante a narrativa da Guerra da Lagosta, mas era isso, né? Então o Brasil realmente não é um país sério, né? Que teria sido dito pelo general de Gaulle, né? Lá pelas tantas a imprensa divulga isso, né? Que o general de Gaulle teria ficado furioso com a tese de que a lagosta anda e não nada, né? E com as críticas todas que a imprensa brasileira fazia à sua figura, né? Aos apelidos que lhe deram no Brasil, né? E teria dito numa audiência com o embaixador do Brasil que o Brasil não é um país sério. Isso ficou como uma expressão lapidar, digamos assim, quando se pensa em de Gaulle, França e Brasil. A primeira coisa que vem à mente o Brasil não é um país sério, né? No final das contas, isso teria sido declarado pelo embaixador do Brasil, o próprio embaixador do Brasil, na saída da audiência com o general de Gaulle, disse assim: realmente o Brasil não é um país sério. E isso foi então capturado por um jornalista que estava acompanhando e foi entortado e entrou para a história desse jeito. No final das contas, é realmente uma história, uma anedota, né? Longeva, longa, né? Só de incompreensão, mas que é uma crise toda muito interessante. Assim, mas especialmente pelo que a crise em si da Guerra da Lagosta não tem grande importância,
né? Mas o que ela significa, digamos assim, no manejo do relacionamento bilateral. Quer dizer, a facilidade com que as diplomacias escalaram, com que os dois países escalaram o conflito, né? Transformaram um conflito que podia ter sido manejado de um modo amigável, de um modo, né, tá certo? Rapidamente para uma situação, não chega a ser de guerra, uma situação de crise aberta, né, de deterioração aberta do relacionamento bilateral, ao ponto que o embaixador é chamado, o relacionamento é francamente estremecido, né? Os países ficam com a interlocução francamente prejudicada durante um bom tempo, né? Isso acontece, portanto, porque exatamente se tratava de um relacionamento que já tinha os seus problemas, já vinha numa sucessão de outras pequenas crises, de outras medidas de incompreensão, né? Essa síntese do relacionamento bilateral como vem se desenvolvendo a partir de 45, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, né? A importância da divulgação científica, que eu acho que esse é um dos traços da minha atuação profissional que eu mais prezo, né? Que eu mais tenho gosto e que mais interesse. Quer dizer, relacionado à divulgação científica, duas coisas, né? A primeira é a edição científica, que é uma atividade que faço também há 20 anos a qual eu dedico muita energia, muita atenção e faço com incrível prazer, né? Mas relacionado a isso, no sentido um tanto mais amplo, há a ideia da divulgação científica, que é justamente essa ideia de traduzir a ciência para um público mais amplo, né? As pessoas dizem, a divulgação científica é somente a publicação. Eu, como editor, sempre fiquei muito incomodado com a ideia de que o autor de um artigo que nós publicamos na nossa revista, por exemplo, considere que o seu trabalho se acabe quando ele tem o seu artigo publicado ali. São duas coisas que me deixam muito incomodado. Ele não fazer nenhum esforço para divulgar o seu trabalho e dar a um público mais amplo o seu trabalho, mesmo para um público iniciado, um público de especialistas do seu trabalho. Ele considera que não, o meu trabalho é simplesmente publicar. Eu não tenho que fazer mais absolutamente nada com isso, né? Eu não tenho que batalhar, por exemplo, para que colegas influentes, colegas que eu tenho condições de divulgar o meu trabalho, que eu tenho condições de dialogar comigo, acho que especialmente de dialogar comigo, dialogar com o meu argumento, leiam o meu trabalho, critiquem o meu trabalho, né? Isso é algo que sempre me incomodou muitíssimo, né? Como editor sempre fiquei muito incomodado com isso. Então, nós sempre atuamos nas publicações que eu dirigi, né, com esse esforço de engajar os autores em estratégias de divulgação do seu próprio trabalho de pesquisa, da sua estratégia de investigação, dos seus projetos, enfim. Eu sempre achei que era um modo uma forma que nós temos de prestar contas para a sociedade do que nós fazemos, para além do público iniciado. Começa com o público iniciado, começa com os especialistas, mas vai além do público iniciado, né? Então, por exemplo, em que medida nós podemos deixar para a imprensa, por exemplo, um conjunto de informações ou de material, por exemplo, que sirva para a preparação de matérias, para a preparação de pautas, para a identificação de especialistas que possam ajudar no desenvolvimento de matérias, esclarecer, digamos assim, determinados processos, determinadas questões. Sempre achei isso extremamente importante. Depois sempre achei que o nosso trabalho não é somente fazer pesquisa, orientar, dar aula e publicar. Essa coisa da prestação de contas à sociedade eu sempre achei que é fundamental, né? De um jeito um tanto mais amplo. Isso que seja, portanto, tentar traduzir o complexo numa linguagem mais acessível. Não digo propriamente vulgarizar, né? Não propriamente vulgarizar, mas é realmente traduzir esse complexo. A linguagem científica é complexa, o cânone da linguagem eu diria que quase hermético, ele não é dado para o público mais amplo. E eu sempre achei admiráveis, digamos assim, esses projetos que se encarregassem, que tivessem essa ambição. Então, por exemplo, projetos como o da Revista de História da Biblioteca Nacional. Eu achei uma coisa extraordinária, né?
um projeto extraordinário. E que tais? E projetos assim, né? Bom, em 1998, ainda era a época da internet de escada, né? Aquela que você usava lá pelo telefone. Em 98, eu comecei aqui um projeto que se chamava RELNET, então, que era a Rede Brasileira de Relações Internacionais, que tinha a ideia de ser um portal, na época não se falava portal, um site grande, né? Com material diverso sobre relações internacionais. Então, o que nós tínhamos ali? Nós tínhamos, primeiro, o acervo digital das revistas de relações internacionais, das revistas científicas de relações internacionais. Então, da Revista Brasileira de Política Internacional, tanto da Contexto Internacional, de outras revistas que existiam à época, que depois já desapareceram, né, da Carta Internacional, enfim. E o acervo digital, porque a ideia nessa época era que você acessava as revistas indo na biblioteca e buscando o formato impresso, né? Então, assim, se você puder deixar para o público mais amplo isso, quer dizer, não somente, não estou me referindo propriamente ao público não iniciado, mas estou me referindo realmente ao pesquisador que não tem acesso, ao estudante de graduação, ao estudante de mestrado e doutorado do Brasil, do exterior, que não tem acesso a isso, né? Porque é eventualmente um tipo de literatura que não circula mesmo, não circularia com essa intensidade, né? E então nós começamos divulgando esses acervos, digamos assim. Paralelamente, né, nós desenvolvemos os projetos de 3 publicações digitais, naquela época que não existia publicação digital, né, que eram então 3 experimentos, né, de 3 revistas, que a ideia é justamente experimentar, revistas online, porque não existia revista online, não existia modelo de publicação online, não existia acesso aberto. Eram 3 revistas que tinham vocações diferentes. Uma primeira que era uma revista para publicação de resenhas e de artigos de resenhas, resenhas de livros. Uma segunda que era uma revista para publicação de peças de opinião, de artigos sobre temas da agenda internacional. E uma terceira que era uma revista científica tradicional, clássica, digamos assim, com extensão de artigos clássicos, artigos tradicionais, com extensão tradicional. E a ideia era experimentar com isso. Eu não sei onde é que essa coisa vai levar. Isso começou, portanto, em 98, 99, né? E nós ficamos com esse projeto praticamente durante 10 anos, 9 anos mais ou menos. Em 2007, por conta das dificuldades de fomento, de sustentação, que era o projeto, no final das contas, que envolvia, por exemplo, o desenvolvimento de bancos de dados, envolvia uma equipe de assistentes para alimentar, para classificar, para taguear esse material. Nós, então, substituímos o formato por um formato diferente, quer dizer, já portanto, uma plataforma mais barata, e aí quando surge, então, nós abandonamos essa ideia do RELNET e criamos o Mundorama. O Mundorama, então, que era basicamente o quê? Então, nós divulgamos artigos de opinião, notícias de eventos, seleções de pós-graduação, lançamentos de livros, eventos diversos, digamos assim, lançamentos de edições de revistas, chamadas de artigos, né? E também o acesso, não mais como um banco de dados, mas o acesso ao acervo das revistas científicas. Então, por exemplo, sai uma edição de uma revista da área, nós vamos ali compilando aquilo ali. Então, você vai, por exemplo, da Carta Internacional, da Contexto Internacional, da Revista Brasileira de Política Internacional, do Meridiano 47, nós vamos publicando ali, né? É muito interessante porque eu acho que é bom. Eu acho que a última vez que eu li os acessos, né, e o número de pessoas que recebem ali o boletim que é gerado pelo sistema, acho que quase 20 mil pessoas recebem o boletim do site, né, que é realmente, para ser um projeto especializado, parece extraordinário, né? Agora, é verdade que, acho que nos últimos 5 anos, né, acho que esse fenômeno das mídias sociais, acho que transformou bastante a coisa da divulgação científica, né? Acho que, em primeiro lugar, especialmente a ideia da formação de opinião, né? De divulgação de opinião. Primeiro que todo mundo acha que tem que ter uma opinião, e que essa opinião é relevante, né? É uma coisa que
Me parece impressionante, né? Então, assim, um menino estudante de graduação que quer publicar, só que a opinião dele é relevante. Não, a opinião dele é relevante, evidente. Nós temos que estimular a opinião, a formação da opinião. Mas não quer dizer que a opinião, qualquer opinião, deva ser divulgada para um público tão amplo. Mas o fato é que as pessoas não se conformam com isso. Então, de todo modo, a multiplicação das mídias sociais, eu acho que tirou tanto o foco e transformou o papel da divulgação científica, né? As mídias sociais potencializaram a autoexpressão. Então a sua opinião não tem mais filtro, nem tem mais edição. A ideia, por exemplo, do editor, você como editor do seu projeto de divulgação científica, dizer assim, o que é relevante? Eu decido o que é relevante para o meu público, o que meu público deve ler, como deve se informar, do material que eu recebo, do que é útil, do que é saudável, do que é correto, né? Então eu acho que isso essa é uma transformação impressionante, né, que nós tivemos nesses últimos anos na divulgação científica. O fato de que se confunde muito a divulgação científica com a afirmação de opinião, né, e que é cada vez mais fácil ter formas de expressão, né, da opinião. Então isso também tem sido um desafio importante, né, sobre a transformação do papel da edição, do editor, né? Do editor, que no final das contas que é o da validação, da primeira validação, digamos assim, do trabalho que é apresentado ali, seja da resenha de livro, que seja do evento que é ou não é relevante, né? Do artigo de resenha, mesmo do artigo de opinião, né? Que é divulgado no projeto de iniciação de divulgação científica. Isso tudo passa a ser, portanto, substituído, digamos assim, pela autoexpressão, né? Não é mais nem, muito interessante, não é mais nem o blog, nem é mais mas é realmente o Twitter, o Facebook, né? O Instagram, né? Como forma de manifestar, de autoafirmação, de auto divulgação, né? O que também acaba trazendo outros desafios, digamos assim, para a atividade de divulgação científica em geral. Então, acho que especialmente nas áreas que são multidisciplinares, né, e que tem esse diálogo interdisciplinar natural, que eu acho que nós temos uma transformação em curso que é muito interessante, conceitualmente muito interessante, mas também desafiadora, né? O trabalho da edição, o trabalho da validação, da decisão do que é relevante, do que vai ser publicado, do que não vai ser publicado, que deixa de ser a prática do nosso dia a dia e na medida que passamos a concorrer com outras formas de expressão, né? Mas enfim, a divulgação científica, né, que para mim se conecta com essa ambição, né, de dar para um público mais largo, além do público de iniciados, né? Essa ciência, não a minha ciência propriamente, não a minha ciência, o que eu estudo, o que eu escrevo, né? Mas a ciência que se faz na comunidade, né? O que de certo modo com que eu me envolvo, eu costumo dizer, o trabalho da edição científica, por exemplo, que eu costumo dizer que é das coisas que eu mais gosto de fazer, que talvez seja a forma que eu encontrei de servir de modo mais intenso, né? De servir a comunidade de modo mais intenso. Outro dia me vi pensando tanto sobre isso. Que é a edição científica, né? Por que fazer a edição científica se eu poderia, por exemplo, investir essa energia toda na preparação dos meus próprios trabalhos, né? Então, quantas centenas de horas eu investi nos trabalhos alheios, né? Para melhorar, para filtrar, ou para referendar, ou para rejeitar os trabalhos alheios, né? Se eu tivesse investido isso com a intensidade que eu investi na edição científica, por exemplo, nos meus próprios projetos, né? Mas eu acho que é uma maneira de aprender, né? A edição científica é um caminho diferente de aprender, de como eu me mantenho informado, de como eu estudo temas que eu jamais imaginaria que fosse estudar, que tivesse interesse em estudar. Como historiador, por exemplo, eu me considero um historiador, sou um historiador de formação, tenho uma trajetória profissional que é incomum, né? Aí nesse caminho, nessa encruzilhada, nesse cruzamento da ciência política com
com relações internacionais e com história das relações internacionais ou com história internacional, né? Mas sempre me considerei historiador e acho que vou continuar me considerando um historiador, né? Mas como historiador, estudar, ler e me informar em condições de criticar para decidir cientificamente sobre a validade de trabalhos sobre que versam sobre temas e com construções teóricas, empíricas, sobre temas que eu jamais teria interesse em estudar. Então, é uma forma curiosíssima, digamos assim, de que tanto de servir quanto de me lembrar sempre da necessidade da humildade na ciência, né? Essa ideia de servir ao outro, de servir ao trabalho do outro, de publicar o trabalho do outro, né? Que não é o meu trabalho, que não é a minha obra, né? Mas especialmente de aprender. Eu sempre vi a edição científica como um modo de aprender, né? Eu acho que a edição científica que me mantém sempre muito curioso, né? Sempre com vontade de ler coisas e de me informar sobre temas que jamais passariam, digamos assim, pelo meu interesse exclusivo, que é a política externa brasileira, né? E que é o que é realmente fascinante, né? Então, na divulgação científica, né, ao lado da divulgação científica, como irmã da divulgação científica, não propriamente como filha da divulgação científica, a edição científica, né? Que é isso, que é participar desse processo de validação da ciência e de ajudar a disseminar essa ciência, inicialmente para o público iniciado, né? Isso que é fascinante.